Bom dia. Isaías 58. O livro de Isaías, capítulo 58. Esse capítulo fala sobre o jejum. Muitas pessoas andam perguntando como é o jejum. Grita, pois, a plenos pulmões, não te contenhas. Levanta tua voz como um chofar, uma trombeta, né? E faz ver o povo as suas próprias transgressões. Mostra a casa de Jacó o seu pecado. E Deus fala então com o salmista, fala, olha, você tem que gritar, você tem que falar mesmo com o povo, com a casa de Israel, com Jacó, com o povo de Deus. Uma voz com uma voz de trombeta para avisá-los do seu erro, do seu pecado. Povo que fala, cita o nome de Deus, que todos eles ali citavam o nome de Deus, mas viviam no erro, no pecado. Então Deus está avisando, tem que mostrar para eles o erro, tem que mostrar para eles o pecado. Aquele povo de Israel naquela época me lembra muito o povo da religião católica, porque fala o nome de Deus, mas ao mesmo tempo adora outras imagens, adora outras coisas, né? Criam divindades e colocam tudo Deus junto ali com eles nessa situação. E quando estão assim, Deus mostra bem claro que Ele não está nesse meio, que Ele não está nessa confusão. Deus não divide a glória dele com ninguém. Então nós temos que entender, compreender essas coisas. Pois ainda assim este povo tenta me encontrar dia e noite. Parecem mesmo pessoas desejosas de conhecer as minhas orientações, como se formasse uma nação que faz o que é direito e que não abandona os mandamentos do seu Deus. Solicitam-me decisões justas e demonstram a vontade de que Deus se aproxima deles. E questionam: por que jejuamos regularmente e tu não repara? Temos mortificado, humilhado sobremaneira as nossas almas e tu não tomas conhecimento de tudo isso. A razão está em que no dia mesmo do vosso jejum, correis atrás dos vossos próprios desejos e negócios, assim como também explorais os vossos trabalhadores. Então Deus está falando, olha, esse povo, eles parecem que buscam realmente a mim, buscam realmente a Deus. Parece que realmente que eles querem conhecer Deus. Como várias religiões hoje, a evangélica, a católica e várias outras, que buscam a Deus de boca. Clamam, mas de boca, mas não abandonam o erro, não abandonam o pecado, não são obedientes aos preceitos do Senhor. E como as pessoas têm o hábito mesmo de questionar, como muitas pessoas chegaram, eu não entendo, pastor, porque tem anos, tem tempos que eu estou lutando por essa ou por aquela questão. Eu faço jejum, eu oro de madrugada, eu oro meio-dia, e Deus não ouve, eu estou vendo que Deus está mudo para comigo, Deus não me escuta. Aí querem questionar Deus. Mas a questão que Deus pergunta agora, eu vou estar perguntando para ele, mas por quê? A razão é que no mesmo dia que está fazendo o jejum, ou que fez o jejum, ou no mesmo dia que está fazendo orações, ou fez, ou vai fazer ainda, continua o mesmo procedimento, no mesmo erro, no mesmo pecado, não quer abandonar o pecado, não quer abandonar o erro, não quer abandonar a rebelião, a desobediência contra Deus. É claro que Deus não vai ouvir. Não, pastor, estou orando, quebrando a minha carne. Está quebrando a carne? Não, você só está ficando com fome ou com sede, mas você não abandona o erro. A função de jejum é enfraquecer a carne, para que nós mantenhamos nosso espírito forte. E se nós sabemos que nós estamos numa determinada área, que nós somos fracos, então procurarmos fortalecer, procurar combater. Mas ficar com fome por ficar, com sede por ficar, não, porque eu estou fazendo orações,
É jejum para isso, para aquilo? Esse jejum direcionado a qualquer situação, qualquer causa, Deus não escuta, não é reconhecido. A função do jejum é exclusivamente quebrar a carne e fortalecer o espírito. Jesus deixou bem claro que há uma casta de demônios só sai com jejum e oração. Mas não adianta nada nós estarmos orando, nós estarmos jejuando, nós estarmos indo na igreja, se nós continuamos no erro, se nós continuamos no pecado, se não abandonamos a idolatria. Eu vejo, por exemplo, pessoas do meio evangélico, não estou em jejum, tá? Mas você não tem que estar falando que está em jejum para ninguém. Jesus nos ensinou sobre o jejum. Quando nós nos jejuarmos, não temos que estar falando nada com ninguém, não. Ninguém tem que saber, não. Ao contrário, nós temos que manter tranquilo. Ah, não, manter quebrantado, ah, não, porque eu estou em jejum. Ao contrário, mostrar firme. Ninguém tem que saber nada. O que nós estamos fazendo é nós e Deus. E o jejum também não é para conseguir bênção alguma, e simplesmente quebrar a carne e fortalecer o espírito. Então não adianta estar em jejum e continuar no erro. Ah, eu não posso, porque eu sei que eu estou errado, mas eu tenho que... Então não perde tempo fazendo jejum, não vai orar, não vai fazer nada não. Primeiro resolva a sua vida, abandone o erro, o pecado. Caso contrário, você vai estar perdendo tempo. Da mesma forma, os católicos também. Ah, não estão rezando, estão fazendo jejum disso, daquilo. Faz o jejum, mas para quê? Mas continua no erro, continua no pecado. Qual é o pecado? Estão na idolatria. O pecado, o maior dos católicos, é a idolatria. Estão ali ao lado da Aparecida, da Lourdes, da outra, sei lá. Estão ao lado de uma imagem ali que, segundo eles, é Jesus Cristo, que não é verdade. E estão ali adorando, se reverenciando a Ele. Não, se nós queremos realmente... Ah, não, nós estamos clamando a Deus, Deus ouve, não. É a mesma coisa que Deus respondeu aqui, não adianta. Dá a impressão que vocês estão buscando mesmo, estão querendo mesmo a minha presença, mas não dá, por quê? Porque está no erro, está no pecado. Enquanto não abandonar, não vai conseguir nada. Ora, o motivo está em que vosso jejum sempre termina em discussão e rixa, em brigas violentas, com socos, outras brutalidades. Não é possível que continueis a jejuar deste modo e ainda esperei que a vossa voz venha a ser ouvida nos altos céus. Pessoas fazem jejum. Ah, estou fazendo jejum, mas no trabalho está discutindo, no trânsito está discutindo, em casa está discutindo, está brigando. Às vezes não está brigando, às vezes não chega a ofender alguém assim verbalmente, mas na mente, no espírito ali está ofendendo, está xingando. Existe a peleja. Jejum não vale nada. Não vale nada. Jejum, nós temos que nos santificar. Como nos santificar? Vocês estão ali debatendo, brigando, acusando. Porventura foi esse o jejum que idealizei? Apenas um dia separado para que o ser humano pareça contrito, incline a cabeça como junco no brejo, se deite sobre o pano de saco e sinta em sinal de grande lamento? Ora, é isso que chama jejum e dia agradável a Deus? Será que é isso que Deus quer? Esse é o jejum que Deus quer? Ah, que determinado dia nós vamos ficar ali contristados, tristes, estou com fome, estou com sede, ali naquele desespero. Ah, não, porque Deus vai me abençoar, mas ao mesmo tempo eu estou maquinando coisas erradas, ao mesmo tempo eu estou vendo coisa errada, eu estou fazendo coisa errada, eu não abandono o erro, não abandono nada disso. É isso, é o jejum que Deus idealizou, que Deus espera de nós. É isto? Não, nada disso. O jejum que desejo não é este. É que te liberte das amarras da malignidade e da injustiça, que desfaça as ataduras da opressão, que põe em liberdade os oprimidos e que despedace todo o jugo. Ora, não é partilhar o teu alimento com o faminto, abrigar o pobre, desamparado, vestir o nu e sem teto, que encontraste e não recusar tua ajuda ao próximo? Quando fizeres assim, então a sua luz resplandecerá como alvorada, e prontamente surgirá a tua cura. A tua retidão caminhará adiante de ti,
e a glória de Deus guardará a tua retaguarda. Tô fazendo jejum, mas eu guardo a mesma maldade, a mesma mesquinharia, a mesma idolatria. As pessoas não têm compaixão do seu próximo, não amam o próximo. Não, eu amo meus filhos. É amar filho, pai, mãe, parentes, amigos. Amar pessoas que o socorrem, que o ajudam, isso é fácil. Jesus disse para nós amarmos a todos. Indiscutivelmente não podemos fazer separação de A, B ou C, mas amar todos. É isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que aprender. Não, nós somos cristãos, mas nós só somos cristãos da boca para fora, que eu não vejo os cristãos atuais ajudar, socorrer quem está precisando, sempre tem uma desculpa. Eu vejo pessoas dizer, não, eu não vou ajudar aquele ali, porque aquele ali ele vai usar em drogas. Eu não vou ajudar aquele ali, porque ele vai fazer isso, fazer aquilo, fazer coisa errada. A verdade é que se alguém chega até nós pedindo ajuda, nós temos que procurar socorrer da melhor forma possível. Se ele fizer mau uso da dádiva ali que nós demos, ele vai prestar conta a Deus, não nós. Nós fizemos a nossa parte, nós fizemos a nossa obrigação. Me chateia quando eu vejo pessoas gastarem dinheiro com animais de estimação, gastam fortuna com gato, com cachorro, com outra coisa. Chega ao cúmulo de fazer até festa de aniversário de animais, gastando dinheiro, fortuna, mas não socorre um miserável que bate ali na porta pedindo um pedaço de pão, pedindo uma roupa velha, pedindo alguma coisa. Você é no trânsito, fecha o vidro do carro rapidamente quando vê que se aproxima, para a pessoa não vir pedir nada. Depois fala que é cristão, estou fazendo jejum. Está fazendo jejum para quê? Deus não reconhece o seu jejum. Não, eu sou cristão, estou em jejum hoje, mas ali do decorrer de qualquer coisa solta uma mentira, conta uma mentira para favorecer alguma coisa ou para aliviar alguma coisa. Isso não é jejum, não. Um jejum quando a pessoa é injusta. Não. Deus espera de nós muito mais do que isso. Nós temos que ser discípulos de Jesus. Discípulo. Não, eu não vou dar, não vou ajudar, porque o que eu tenho aqui, só dá para mim hoje, ou para amanhã, ou para depois, ou para uma semana. Não, que nós temos que compartilhar. Deus, da mesma forma que nós socorremos o próximo, Deus nos dará condição, Deus nos socorrerá. Nós temos que aprender a confiar no Senhor. É isso que nós temos que aprender. Aprendemos a dividir. Aprender a olhar o ser humano, independente da cor, do credo, da situação, do sexo, saber que é nosso irmão. É nosso irmão em Cristo. Que ele também, da mesma forma, tem o mesmo Deus que nós, o mesmo Criador. E ele vê todas essas coisas. Jejum. Devemos fazer sim. Mas jejum é para santidade, para santificação. É quebrantar a carne, nos aproximar do Senhor. E quando você assim procede, quando você muda, aí sim, como diz o versículo 9, assim clamarás a Deus e Ele te atenderá. Gritará por socorro e o Eterno lhe responderá, eis-me aqui. Mas isto, se afastar do meio de ti, o jugo opressor, a língua e os gestos acusadores e a falsidade ao falar, se com renúncia própria beneficiares os que têm fome e buscares satisfazer o anseio dos aflitos, então naturalmente a tua luz despontará nas trevas e a tua noite será como o meio-dia. Mas isso se nós afastarmos de nós o jugo opressor. Deixarmos de ser opressor, porque às vezes naturalmente nós somos opressores. Nós temos que tomar cuidado com a nossa língua, essa mesma língua
que usamos para clamar a Deus, a boca que clamamos a Deus, que pedimos perdão, é a mesma boca, a mesma língua que serve para fazer fofoca, para contar mentira, que serve para acusar. Nós às vezes acusamos e esquecemos que nós somos imperfeitos. Nós damos a função de acusador, isso é do diabo, o nome dele quer dizer exatamente isso, acusador. Nós gostamos de acusar A, B ou C, jogar nos superiores. Se quer ver Deus agir, quer ver o nosso jejum ter resultado, as nossas orações ser ouvidas, então temos que mudar. Temos que mudar. Quando nós mudamos, então o Senhor diz, ele gritará e ele te atenderá, gritará socorro e o Eterno lhe responderá, eis-me aqui. Deus vai responder, eu não estou aqui, eu estou com você. Mas se tiver uma mudança na sua vida, se tiver uma transformação, se você renunciar a essas coisas erradas do mundo, se entregar ao Senhor, Deus será o teu dia continuamente, te assegurará a fartura, mesmo em terra árida, ele revigorará os teus ossos, e tu serás como um jardim regado, como uma fonte generosa e borbulhante, cujas águas nunca se esgotam. Entregar, quando nós realmente vivemos no Evangelho, praticamos a palavra do Senhor, Ele cuida de nós, nós clamamos, Ele responde, aí sim, Ele fala com nós, aí nós temos sim condições de ouvi-lo e receber a atenção dele. Os seus povos reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos, será chamado reparador de muro, restaurador de caminhos e moradias. Se vigiar os teus pés a fim de que não profanes o sábado e para não fazer o que é bem, o que bem quiser em meu santo dia, se considerares e chamares delícia o meu sábado e honroso o santo dia do Eterno, se o dignificares deixando de seguir seus próprios caminhos, de fazer o bem que deseja e de falar irrefletidamente, então encontrarás no Senhor a tua grande alegria, e eu farei com que cavalgue nos altos da terra, e te banqueteis com a herança de Jacó, teu pai, porquanto a boca de Deus o disse. Se nós mudarmos, nós agirmos em conformidade com a palavra dele, toda situação mudará, toda situação transformará, nós receberemos a atenção e o cuidado de Deus. Aí se o nosso jejum, as nossas orações serão aceitas. Caso contrário, é simples religião. Há jejum, orações e igreja, se não houver renúncia, se não deixarmos de agir, viver de acordo com a nossa lógica, a lógica humana, a nossa inteligência, mas agir em conformidade com a palavra de Deus, seremos somente religiosos. Isaías 59. Não, o braço forte de Deus não está encolhido, que não possa alcançar-nos com a salvação, nem o seu ouvido está tampado, que não possa ouvir. No entanto, as vossas maldades, que faz a separação entre vós e o vosso Deus, os vossos pecados nublaram, esconderam de vós a face do Senhor, e por isso ele não lhes darás ouvido. Deus está falando, escuta, meu braço não está encolhido, que não pode ajudar, salvar, socorrer ninguém. Os meus ouvidos também não estão tapados, que eu não possa ouvir o seu pedido, o seu clamor, as suas orações, os seus gritos de socorro. Mas o que está fazendo a diferença é o pecado. O pecado é um muro intransponível. O pecado impede Deus de nos ouvir. O pecado impede Deus de nos socorrer, de nos atender. Por que impede? Que ele está na palavra dele. Enquanto nós não abandonarmos os pecados, a desobediência, porque pecado nada mais é do que desobediência à palavra dele. Quando nós desobedecemos a palavra de Deus, não importa qual seja, nós estamos em pecado. Não é o pecado porque A, B ou C, ou religião esta ou aquela falou. Pecado é aquele que é a palavra de Deus, aquele que Deus diz que é pecado, é pecado. O que ele diz que nós podemos fazer, nós podemos fazer. O que ele diz que não devemos fazer, em hipótese, não devemos nem mesmo nos aproximar.
Então o socorro de Deus não tem chegado em nossas vidas por causa do nosso pecado, as nossas desobediências, os nossos erros, a nossa falta de fé. Porque se nós temos fé, nós sabemos que Deus existe, nós cremos nele, nós cremos em Jesus e nós não vamos errar. Porque sabemos que ele está vindo, nós sabemos que ele está assistindo, que tudo vê e que nós teremos uma recompensa de acordo com nossos atos. Em verdade, as vossas mãos estão manchadas de sangue, os vossos dedos de iniquidade e culpa. Os vossos lábios falam mentira e a vossa língua murmuram palavras ímpias. Não há quem pleiteie sua causa com justiça. Não há quem busque o direito nem faça sua defesa com retidão e sinceridade. Todos apoiam seus argumentos em falatórios vazios e mentiras. Concebem maldade e geram mais iniquidade. Chocam ovos de cobra e tecem teia de aranha. Quem comer tais ovos encontra a morte. De cada ovo esmagado sai uma víbora. As teias não servem para confecção de roupa, mas eles conseguem cobrir-se com o que fazem. Suas obras são malignas, tão somente atos de violência procedem de suas mãos. Seus pés correm apressadamente para tudo quanto é maligno. São ágeis em derramar sangue inocente. Seus pensamentos são continuamente maus. Ruína e extermínio marcam seus caminhos. Não conhecem o caminho da paz. Não existe justiça em suas intenções e prática. Eles transformaram todo o direito em caminhos tortuosos. Quem andar por eles jamais verá paz. Por essa razão, a justiça está muito longe de nós e a retidão não consegue nos alcançar. Buscamos e procuramos por ela, mas tudo são trevas. Ansiamos encontrar claridade, mas caminhamos sob densas sombras. Como aqueles que não podem enxergar, andamos tateando o muro, apalpando como cego busca um caminho. Mesmo sob a luz do meio-dia, tropeçamos como se fosse noite. Entre os fortes somos mais fracos que estão... somos mais que fracos, estamos como os mortos. Todos nós urramos como urso, gememos como pombas, aplicamos todo o nosso esforço na busca da justiça e alcançamos nada. Procuramos desesperadamente o livramento, mas este se distancia cada vez mais. E tudo isso acontece porque são numerosas as nossas transgressões diante da tua pessoa e os nossos pecados gritam em nós. Em verdade, nossos erros e maldades estão sempre em nossos corações e, portanto, reconhecemos nossas iniquidades. Negar e rebelar-nos contra Deus, traindo o nosso Senhor, deixar de segui-lo, estimar a opressão e a revolta, proferir as mentiras que os nossos corações costumam conceber. Assim a justiça retrocede e a sabedoria fica longe, porquanto a verdade tombou na praça e a honestidade não consegue mais entrar na cidade. Não mais se encontra retidão em parte alguma, e quem se aparta do mal é vítima do roubo e violência. O Senhor observou tudo isso, indignou-se com a falta de justiça. Orar, rezar, ir templo, igreja, fazer jejum, propósito, campanhas, não vale nada se não abandonarmos o erro. Pastor, eu não estou pecando, mas Deus conhece, como ele disse, os nossos pensamentos, aquilo que nós estamos maquinando pensamento, aquilo que está na nossa mente, aquilo que está nos nossos corações. É por isso que nada dá certo em nossas vidas. Não temos paz, eu não tenho paz no trabalho, em casa, com minha família, com meus filhos, com meu marido. Por que será? Por que será? Então mude, deixar de ser religioso, religiosa, viver o evangelho, viver a palavra de Deus, praticar a palavra de Deus, abandonar erro. Tem que fazer uma limpeza. Abandonar esses preceitos, essas coisas rituais ensinadas em templo, na igreja, e voltar para o evangelho, voltar para a palavra de Deus. Viver aquilo que o Senhor disse que é para nós vivermos. Saber que nós não podemos fazer nada além daquilo que Ele disse que nós podemos fazer.
Não, porque eu quero fazer mais do que isso para me agradar, não. Nós só agradamos a Deus vivendo o teu evangelho, praticando a tua palavra. Somente assim. Não existe outra maneira. Mas somos nós mesmos que nos distanciamos do Senhor. A mão dele não está encolhida. O ouvido dele não está tapado. Que ele não possa nos ouvir, não possa nos atender, não possa nos socorrer. Mas somos nós, com os nossos e nossas desobediências. Nós criamos preceitos para nós mesmos. Nós queremos adorar a Deus, queremos do nosso jeito. Nós queremos servir a Deus, não queremos do nosso jeito. E ainda queremos que Ele nos atenda e nos socorre. Isso não acontece. Por isso surgem problemas e mais problemas. Não vem livramento, não vem socorro, não temos resposta de orações, não acontece nada. Porque estamos em erro, estamos em pecado, estamos em desobediência. Nós temos que mudar. E só depois, então, receberemos o socorro do Senhor. Ele viu que não havia ninguém. Admirou-se de que ninguém tivesse coragem de intervir e fazer o que é certo. Então usou seu próprio braço para trazer-lhe livramento e a sua retidão como apoio. Empunhou sua justiça como couraça contra os ataques. Colocou na cabeça o capacete da salvação. Vestiu-se de vingança. Envolveu-se de zelo como em uma capa. Ele retribuirá conforme as obras de cada um. Aos seus inimigos, castigo. Aos seus adversários, devida recompensa. Às ilhas, a merecida retribuição por seus feitos. Desde o poente, os seres humanos haverão de temer o nome de Deus, e desde o nascente a sua glória, porquanto ele virá como uma inundação impelida pelo sopro soberano de Deus. Eis que o Redentor virá de Sião. Aos que em Jacó se arrepender dos seus pecados, assevera o Senhor. Não tem desculpa. Cada um de nós vamos receber de acordo com nossos atos, de acordo com as nossas ações, de acordo com aquilo que nós pensamos ou fazemos. Todos nós receberemos. É desta maneira. Não tem como fugir, não tem como fugir. Deus vai julgar cada um de nós. Pastor, mas é porque eu estou no meio de todo mundo ali, todo mundo é cristão, é crente. Ele tem que saber se eu sou, se eu realmente sou discípulo de Cristo, se eu estou vivendo a palavra de Deus, porque se eu não tiver, eu vou sofrer, eu vou padecer. Pastor, não estou fazendo nada, mas e o seu pensamento? Como está o seu pensamento? O seu pensamento está em conformidade com a palavra de Deus? Está em conformidade com o Evangelho? De Deus não tem como esconder. Não existe lugar que possamos esconder, o Senhor não nos vê. Não vê o que nós estamos fazendo, pensando ou agindo. Temos que pensar sobre isso. Temos que pensar sobre isso. Porque, caso contrário, vamos pagar um preço muito alto. Se nós queremos paz na nossa vida, nós queremos livramento, queremos socorro, ajuda, queremos que o Senhor nos ouça, então vamos nos unir a Ele. Vamos viver o Evangelho dEle, vamos viver a palavra dEle, vamos praticar o Evangelho de Jesus Cristo. Quanto a mim, esta é a minha aliança para com eles, afirma Deus. O meu Espírito que está em ti e a minha palavra que coloquei em tua boca não se afastarão jamais do teu coração nem da tua boca, dos teus filhos e dos descendentes deles, desde este momento e por toda a eternidade. Palavra de Deus. Eu sou como profeta, falou, olha, a minha palavra que está em você jamais se afastará de você. Quem conhece a Deus não abandona o Senhor. Hoje, quando eu vejo alguém cometendo ali erro, pecado, falar, não, eu conheço Deus, eu digo, não conhece. Quem conhece, ama, respeita, teme, não se dá o luxo de cometer erros. Não quer trair o Senhor, que é uma traição. Temos que pensar direito sobre isso. Vamos deixar de ser religioso. Eu bato muito nessa tecla. Vamos voltar para Jesus. Vamos ser de Jesus. Vamos viver o Evangelho.
vão abandonar rituais, mas fazer o que o Senhor nos manda, porque é dele que vem a salvação. Não adianta falarmos que estão orando, jejuando e na igreja. Não adianta todo dia estar lendo a Bíblia se nós não a praticarmos. Por isso eu sempre digo, gente, lê e pratica a Bíblia, porque é ler para você aprender, colocar em prática. É colocar em prática, viver o Evangelho, porque caso contrário, não adianta nada. Eu posso ler a Bíblia o tempo todo, mas se eu não estiver praticando, nada resolve, absolutamente nada. Então, antes de nós pensar em fazer um jejum, uma oração, antes de clamar ao Senhor, vamos examinar, vamos retirar toda a sujeira, todo o pecado das nossas vidas. Arrependimento é necessário. Hoje nós concluímos a leitura até do livro de Isaías, capítulo 59. Amanhã, querendo Deus, nós daremos continuidade a partir do capítulo 60. As respostas, as dúvidas, os esclarecimentos nós encontramos na Bíblia, na palavra de Deus. Por isso, em todo o tempo eu digo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.